Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse encontro aqui comigo para a gente entender hoje como que o teu cérebro, o meu e o cérebro de todo mundo decide fazer ou não fazer exercício. Sim, é o nosso cérebro aqui, o nosso cérebro humano que está dentro dessa cachola, que determina essa ação, não somente essa, né, mas essa ação na nossa vida. Então é para ele que a gente precisa olhar para entender o porquê que será que tem alguns elementos que estão nos atrapalhando dentro dessas decisões. Vem comigo aqui, quem vos fala é a professora Mila e eu vou te ajudar a entender um pouquinho desse universo aqui tão grandioso, lindo, que é o nosso cérebro humano. Vem comigo. Então vamos lá. Como que o nosso cérebro será que decide? O que influencia o teu cérebro, o meu e o de todo mundo? O que está por trás daquela decisão de fazer ou de não fazer exercício físico? Que geralmente é aí que fica aquela dúvida, aquele pontinho de interrogação. Se eu desejo, se eu quero fazer exercício físico, por que ele anda decidindo em vários momentos não fazer? É um pouquinho desse entendimento que eu vou trazer aqui sobre algumas perspectivas, né? De alguma forma mais objetiva para a gente entender o básico do que está por trás dessas decisões. Primeira coisa, eu quero mostrar aqui uma imagem bem tradicional do nosso cérebro humano. Essa imagem aqui que eu estou mostrando, ela está cortada aqui no meio, tá? Então, eu divido o cérebro em direita e esquerda, tá? Aqui a gente tem um lado direito do cérebro. Então, a parte da frente, aqui é a parte da testa, que fica aqui na frente, e a parte aqui, essa parte mais dorsal, fica aqui na nuca, próxima da nuca, tá? Então, isso aqui a gente chama esse aglomerado de regiões de encéfalo. Na verdade, o nome de cérebro é um nome popular, tá? O nome técnico é encéfalo. O cérebro é um pedaço do encéfalo, né? E muita gente acaba usando o nome de cérebro, e enfim, eu uso também porque é o que as pessoas entendem, tá tudo certo, mas saiba que o nome disso tudo aqui, dessa imagem toda que eu tô trazendo para vocês é encéfalo. O cérebro é uma porção disso tudo aqui. E a primeira coisa que eu quero trazer, pra gente começar a entender, se familiarizar um pouquinho com esse órgão tão grandioso, né, do nosso corpo humano, trazer 3 divisões grosseiras dele pra gente entender também 3 funções grosseiras que ele exerce e essas funções, o que elas têm de relação com a decisão do exercício físico. Então vamos lá, primeiro aqui, ó, tronco encefálico, essa região aqui final, que está conectada lá com a coluna espinal já, é uma região que tem funções instintivas, as nossas funções mais ancestrais que a gente carrega no ser humano ainda também estão ali implantadas e ali elas são direcionadas ou controladas por essas regiões do tronco encefálico. Por exemplo, reprodução são funções que a gente já carrega dos nossos ancestrais. Controle da fome são funções instintivas. Então observem, no nosso encéfalo humano a gente ainda tem uma área, não é a área que predomina, mas é uma área considerável, sabe que é a menor área aqui de todo o nosso encéfalo, mas ela tem ainda esse olhar primitivo, tá? Para o nosso dia a dia. Então, muito do nosso lado, a gente tem um lado muito primitivo ainda enraizado dentro do nosso encéfalo, em outras palavras, né? Depois a gente vai para a segunda subdivisão grosseira, que é o diencéfalo. O diencéfalo está aqui no meio, no miolo do nosso encéfalo, e ele tem funções aqui mais vitais para a sobrevivência do nosso corpo. São funções que a gente, como por exemplo, controle da frequência cardíaca, o coração está batendo toda hora ali, funções do tipo controle da temperatura do nosso corpo, funções que controlam o apetite, a fome aqui também, vão ajudar o tronco cefálico ali, né, nessas funções de alimentação, de fome, de sobrevivência, controle do sono-vigília, do nosso sono, quando a gente acorda, enfim, são funções importantes para que a gente se mantenha vivo, o nosso corpo biológico, né, se mantenha vivo. Então, essas funções aqui que são coordenadas, né, ou governadas pelo diencéfalo, elas são funções muito automatizadas que a gente precisa no dia a dia. Então, tem uma região do nosso encéfalo que se cuida só disso aí, que ele necessita de uma fluidez, né? De uma repetição daquelas funções. Ele precisa de uma área do nosso encéfalo que seja específica para isso.
Por quê? Porque são coisas que a gente vai ter que fazer todos os dias, né? Praticamente de todas as horas, dependendo da função, todos os minutos. Então, a região aqui do diencéfalo vai cuidar disso. E aí a gente vem na terceira região, que eu quero dar um pouco mais de ênfase hoje, que é o nosso córtex, que é toda essa minhoca aqui. Tá vendo que ela é organizada em minhoquinha? Então, justamente porque aqui essa é uma compactação de toda essa região aqui, que ela é grande, né? Que tem trilhões aqui de neurônios nessa região do córtex, que é uma das principais regiões, principalmente sob a perspectiva evolutiva do cérebro humano, comparado com os nossos ancestrais, ou comparado também com os outros tipos, né, ou espécies de animais que não mamíferos, por exemplo, ou mesmo dentro dos próprios mamíferos, né, o cérebro humano ele é mais evoluído justamente por conta dessa área que eu estou mostrando aqui, que é o nosso córtex cerebral. Essa área, ela exerce as funções mais complexas do nosso corpo humano, como a decisão. Decidir, qualquer decisão do dia a dia, tá? Mas decidir ou não fazer exercício físico é essa região aqui, em especial essa região mais frontal, do lobo frontal, que fica aqui na testa, que exerce a função de decidir fazer ou não exercício físico. Mas ela que decide, mas ela não decide sozinha, tá? Então isso é importante a gente entender. Primeiro, a gente tem essas três grandes divisões. Segunda conclusão que eu quero trazer aqui, ó, o nosso cérebro, ele é totalmente interconectado. Eu estou trazendo essas três divisões aqui como forma didática, mas uma das grandes características é que existe conexão com praticamente todas as partes do nosso encéfalo. Então, essa região que decide, que eu mostrei aqui, que é o nosso encéfalo, que é o nosso lobo frontal, nossa região cortical, ela decide, porém ela decide conectada com informações do diencéfalo e conectada com informações aqui do tronco cefálico. Ou seja, eu lembro que eu falei aqui que o nosso tronco cefálico tem funções primitivas, instintivas que a gente carrega dos nossos ancestrais. Então, sim, o nosso córtex, que vai decidir fazer ou não exercício físico, ele vai considerar isso na sua decisão. Ou seja, a gente recebe influências instintivas ainda nas nossas decisões. Segundo ponto, dentro dessa interconectividade que caracteriza o nosso cérebro, o diencéfalo, eu comentei que ele era responsável por funções vitais, funções de sobrevivência. Ou seja, ele vai influenciar o nosso córtex frontal lá também a decidir se fazer ou não exercício físico. Então, durante essa decisão, o nosso córtex vai saber e vai perguntar lá para o diencéfalo como é que estão as nossas funções vitais. Elas estão funcionando bem? O nosso coração está batendo bem? Está funcionando bem? A minha temperatura está legal durante esse momento? Está controlada? Está dentro de um set point, né? Dentro de um equilíbrio? Eu estou bem alimentada ou bem alimentado? Tudo isso aqui o córtex cerebral vai perguntar lá para o diencéfalo. E vai perguntar para o nosso tronco encefálico também. E qual que é a graça disso tudo que eu acho lindo dentro desse contexto? Sobre a perspectiva evolutiva, o nosso córtex é o que diferencia, como eu falei, de todas as outras espécies aí dos nossos ancestrais ou espécies de animais. Portanto, ele vai sim conversar com todas as regiões do nosso encéfalo, porém, hierarquicamente existe uma organização, existe uma sobreposição hierárquica entre essas regiões. O córtex, toda essa região cortical, ela é hierarquicamente superior às outras. Por isso que é ela que decide. Porque ela, além de ter uma questão de receber informações de mais regiões, é ela que decide o que ela faz com todas essas informações. Tá? Então, a grande lindeza que eu quero trazer aqui para vocês é isso. Essa região aqui do nosso córtex, ela vai decidir, ela vai conversar com todas as outras, mas ela que vai determinar. Mesmo ela recebendo respostas, por exemplo, lá do meu diencéfalo, que o coração não está batendo direito, que a pessoa não está bem alimentada, ela está precisando armazenar mais energia. Mesmo ele recebendo essas funções, o córtex ele pode tomar decisões contrárias ao que o diencéfalo e o tronco encefálico indicam para ele fazer, tá? Então, neste exemplo, o diencéfalo vai indicar
olha, vamos poupar qualquer função, aí, qualquer decisão para poupar o coração. O diencéfalo diz lá para o nosso córtex, nesse exemplo também, olha, toma uma decisão que conserve mais energia do teu corpo, porque ele está precisando conservar energia, ele está precisando comer, ele está com pouca energia, tá? Então, o nosso córtex vai considerar essas informações que as outras regiões comentam para ele, falam para ele, porém ele decide, e ele pode decidir acima do que essas outras comunicações indicarem para ele. Eu acho que esse é a grande chave, o grande centro da atenção que eu quero trazer aqui. Tá, mas Mila, como é que ele vai decidir então, se ele tem um monte de informação recebendo a todo momento, e o que determina ele decidir fazer e o que determina ele decidir não fazer exercício físico? Então, aí que vem o próximo slide, vem a outra informação que eu quero trazer aqui para vocês. A decisão de fazer ou não o exercício físico, ou fazer ou não o movimento físico, o movimento humano em si, seja ele qual for, seja ele treinamento funcional, seja ele na musculação, seja ele na corrida, seja ele na bicicleta, sei lá, qualquer tipo de esporte, exercício, movimento. Gente, eu estou considerando tudo a mesma coisa aqui, porque tem algo em comum entre tudo isso. É justamente aqui que eu quero trazer para vocês. O cérebro, ele que vai determinar essa ação, esse comportamento de fazer ou não um exercício físico. E a gente já viu que ele recebe influências de todas as regiões encefálicas. Então, primeira coisa, qual é a situação biológica que o teu corpo está nesse momento que ele está decidindo fazer ou não exercício físico? Teu corpo está suprido de alimento, teu corpo dormiu direito, teu corpo está com sono, teu corpo está cansado. Tudo isso ele vai saber, tá? São funções importantes para o teu corpo biológico estar vivo. Todas essas funções precisam estar acontecendo. Então, elas pesam muito sobre essa decisão. Porém, como a gente tem a gente vive numa sociedade que tem abundância de comida, então, diferente dos nossos ancestrais que tinham que caçar, né? A gente tem ela no mercado e compra bastante comida, que a gente, considerando que a gente dorme aí relativamente bem durante a noite, considerando que a gente tem todas essas funções biológicas supridas e elas são executadas e controladas também pelo cérebro humano, mesma imagem que eu mostrei lá, eu já contei para vocês. Aí ele vai olhar outras perspectivas. Quais são essas outras perspectivas que o nosso córtex vai olhar para decidir fazer ou não exercício físico? É o que eu estou mostrando um pouquinho aqui nessa imagem. Então aqui o nosso sistema motor, que é ele que decide fazer ou não o exercício físico, esse sistema motor ele está lá no córtex, e é uma sub-região do córtex, que é chamada córtex motor, ele que centraliza todas as funções de decisão do movimento. Então eu falei, né, o córtex ele está subdividido em várias partes, e cada parte tem uma função de decisão de alguma coisa diferente aí, de função do nosso corpo, e quando a gente fala de movimento, a gente fala de córtex motor. Tá? E aqui o sistema motor é o córtex motor que eu mostrei na imagem anterior, que fica aqui na testa, no lobo frontal. Ok? O que ele recebe de informação, então? Funções vitais estão ok? Estão ok. Opa, legal! Então, pode ser que eu decida fazer exercício físico. Tá, mas não é só isso que vai influenciar, tá? Ele vai olhar sobre outros aspectos também. Qual a relação do corpo humano com o ambiente a qual ele está naquele momento? O ambiente externo e o ambiente interno. Naquele momento eu tô com fome, naquele momento eu tô com sono, naquele momento que eu tô querendo decidir, segundos antes de decidir, né? Eu estou com fome, eu estou com sono, eu estou cansada, eu estou triste. Tem as situações emocionais aqui também, ó, que tá elencado deste outro lado. Quais as situações emocionais naquele momento que eu estou decidindo? Meu córtex motor precisa saber para saber o que vai decidir. A partir disso aí, ele decide fazer ou não exercício físico. Outra coisa que vai influenciar, experiências motoras prévias. Quais são as experiências com movimento que eu já tive ao longo de toda a minha vida? Mesmo lá na infância, que eu nem lembre mais dessa experiência, mas está registrado lá no meu cérebro, em alguma parte lá do meu diencéfalo, está registrada essa experiência motora.
E o que essa experiência motora me diz? Ela foi positiva? Ela foi negativa? Experiência, gente, entende-se automaticamente como algo, uma sensação, um sentimento vinculado àquilo ali. Qual é o sentimento que eu tive de todas essas experiências que envolviam movimento ao longo de toda a minha vida? Por exemplo, eu tive experiências do tipo, eu sempre era excluída lá no colégio quando, na aula de educação física, quando organizavam as turmas para os esportes a serem praticados, eu sempre era a última a ser escolhida. Será que é esse tipo de experiência que eu tenho guardada? Ou eu tenho uma experiência, nossa, que legal, eu me sinto super bem quando eu faço exercício físico, eu me sinto empoderada, eu me sinto que eu sou capaz. Será que é essa experiência que eu tenho armazenada? Ou será que é uma experiência assim, o exercício físico para mim, ele é um movimento, o exercício físico, que ele é algo punitivo. Eu tenho que fazer, tenho uma obrigação porque eu não gosto do meu corpo, eu quero mudar o meu corpo. Será que é essa experiência que te traz? Então, são inúmeras as possibilidades aqui, Eu trouxe alguns exemplos tradicionais que eu vejo acontecer muito por aí, mas sim, todas essas experiências aqui vão influenciar nessa decisão. E por último, o que eu coloquei separado aqui, mas que dá para ser incluído junto desses outros pontos que eu já trouxe, que eu estou elencando aqui nesses círculos, é situação motivacional. Qual é a sua motivação agora, neste momento, antes de decidir, de fazer ou não o exercício físico, você está sentindo? Essa motivação vai te direcionar para, é interessante hoje, agora eu estou motivada, eu estou com vontade de fazer exercício físico ou não? É claro que essa motivação ela vem vinculada também a essas experiências prévias que eu tenho com o movimento humano. E se essas experiências prévias elas são mais repulsivas, como esses exemplos que eu trouxe, que é o exercício físico é punitivo, quando eu era criança eu nunca era escolhida para pertencer aos times, eu não me sentia pertencente. O exercício físico naquele momento registrou uma experiência de que eu não sou pertencente quando eu resolvo fazer exercício físico. Olha que profundo e olha que experiência marcante que está lá, marcada, registrada no seu inconsciente. Você não tem lembrança, mas ela está lá. O que é o inconsciente ali naquela região sobre essa imagem do encéfalo que eu mostrei? É tudo que está abaixo da região cortical. Essa é a região cortical. Tudo que está aqui abaixo, que é a região subcortical, tudo isso aqui a gente considera inconsciente. Quando a gente fala em memória, ela fica nessa região do diencéfalo. Então ela é inconsciente. Grande parte das memórias que a gente armazena da nossa vida, elas são inconscientes. Mas isso não significa que você não tenha lembrança que ela não exista e que ela não esteja lá. Ela está lá e está influenciando diretamente o teu córtex motor, ou sistema motor que eu estou chamando aqui, a gerar ou não a decisão de realizar o movimento humano, a tarefa motora, o esporte, o exercício, a academia, o treinamento funcional ou qualquer outro movimento humano que você ache importante fazer. Portanto, como que tá essas situações para você? Para você entender o porquê que o seu cérebro anda decidindo não fazer exercício. Ou também, quais são as situações para você que dizem, que dão entendimento do porquê que teu cérebro tá, sim, escolhendo, decidindo fazer exercício físico, fazer um movimento humano. Gente, é importante a gente entender o contexto completo, porque o cérebro, ele traz justamente esse órgão do nosso corpo, ele traz justamente essa característica de complexidade, de juntar tudo. Essa é a função do córtex. O córtex motor, ele junta todas as informações relacionadas ao movimento para resultar em algo. E essa resultante aqui decide ou não fazer exercício físico. Se eu quero alinhar melhor a minha prática de atividade física, que ela seja constante, que ela seja duradoura e, portanto, eu tenho os resultados que eu desejo com ela, eu tenho que entender quais desses pontos aqui está repulsando
a minha decisão de sim fazer exercício físico. Com certeza, tá? Tem alguma dessas regiões aqui que não estão sendo completas e que estão dificultando o cérebro a decidir que sim, fazer exercício físico dentro da sua rotina semanal, sim, 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 e muitas vezes está decidindo não, não e não. E dentro do que eu proponho, inclusive nos meus métodos de trabalho, envolve justamente entender quais desses pontos aqui que estão confrontando essa força do sim, que estão repulsando essa força direcionada para o sim ao movimento, que possam estar atrapalhando essas decisões. Tá? Existem inúmeras situações, eu trouxe alguns exemplos aqui hoje já, mas são infinitas essas possibilidades, tá? Então, concluindo, o cérebro, ele recebe informações de todas as áreas encefálicas para saber o que está acontecendo e se essas áreas encefálicas que são responsáveis por funções mais vitais de sobrevivência do corpo humano, se elas estão supridas. Se elas estão supridas, estão ok? Massa! O meu córtex motor, meu córtex lá, tende a direcionar essa decisão mais para o sim, para o exercício físico. Outro ponto, quais são as situações de experiências motoras que eu tenho com o movimento humano? Se elas são experiências ou sensações ou sentimentos que são positivos, eu digo experiências, coisas do passado mesmo, tá? Que já passaram, que estão na memória e tá lá vinculado no seu cérebro também essas informações, mesmo que você não lembre. Se são positivas, se são direcionadoras para o sim, ótimo, mas grande parte das pessoas tem experiências direcionadoras para o não, repulsoras à decisão do sim de fazer exercício físico. Então, um ponto importante aí para dar atenção. Terceiro ponto, quais são as situações daquele momento da decisão anteriores, aquele momento, não só do passado, mas naquele instante a decisão, quais são as situações do seu corpo biológico? Então, suprir as necessidades básicas naquele momento? Sim. Ótimo, direciona-se para o sim na decisão aqui também. Se são não, estou com fome, não dormi direito, estou cansada, estou emocionalmente como? Triste, com raiva. Tá? O que isso tem de relação com o movimento que eu pretendo realizar naquele momento? Tudo isso vai influenciar na minha decisão também. E por último, mas não menos importante, qual é a minha motivação naquele momento? Eu me sinto motivada a fazer exercício físico, movimento, eu me sinto energizada, em outras palavras, para fazer aquele movimento. A gente vive numa sociedade que grande parte das pessoas não tem mais energia para nada, né? Porque, enfim, tem toda uma característica da vida moderna e que daria outra aula para falar sobre isso, né? Então, geralmente a gente não tem motivação, geralmente a gente não tem boas experiências motoras prévias do passado, geralmente a gente não está em situações emocionais muito favoráveis, porque é uma bagunça emocional que a gente vive no dia a dia, e geralmente muitas vezes a gente não consegue, por consequência disso tudo, suprir as necessidades biológicas básicas do corpo humano, como dormir bem, se alimentar bem, tem bom descanso, controle do estresse, tá? Então, automaticamente, grande parte das pessoas decidem, e grande parte mesmo, né? Porque 70% da população brasileira é sedentária, não faz o movimento mínimo durante a semana, de gasto calórico mínimo necessário para ter um bom estilo de vida saudável. Então é isso, gente. Espero que tenha aberto aqui, dados alguns sinais de alerta. Essa é a minha intenção com essa aula para vocês, para a gente entender, se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais, resolver essas soluções da falta de constância no exercício físico da população. É importante a gente olhar para cá, olhar para o cérebro. É a partir dali, essa ferramenta cérebro, que vai ajudar a gente a solucionar grande parte desses problemas aí dentro da área do movimento, do exercício físico, da atividade física, da educação física e etc. Tá aí um pouquinho dessa minha partilha com você. Espero que tenha feito sentido, assim como fez muito para mim.
Por isso eu compartilho contigo e nos vemos aí no próximo vídeo. Grande beijo!